Olá para você que me acompanha a partir de agora. No vídeo de hoje falaremos sobre a ação de impugnação de mandato eletivo, conhecida como AIME. Muito bem, para começar a falar desse tema é importante trazer o conceito disso, tá? A AIME, né, a ação de impugnação de mandato eletivo, é uma ação eleitoral que é prevista no corpo da Constituição Federal, tá? Lá no artigo 14, parágrafo 10º, e ela tem por objetivo atacar aí o mandato obtido por um candidato eleito em face do abuso de poder econômico, da corrupção ou fraude, podendo essa ação ser intentada até 15 dias após a obtenção de diploma. Se você vem acompanhando os últimos vídeos aqui do canal, você deve ter visto que todas as ações que nós estudamos até agora, elas visavam impedir que o candidato fosse diplomado, impedir que o candidato prosseguisse no processo eleitoral como candidato. Agora a gente está vendo a primeira ação após ele já ter sido eleito e já ter sido até diplomado. Mas aqui evita-se que ele prossiga no mandato e a ação tem que ser intentada até 15 dias após essa diplomação. Então, novamente, o objetivo é, capturar aí o mandato, caçar o mandato do indivíduo que venceu a eleição, certo? Ou o suplente desse indivíduo. A legislação permite tanto o titular quanto o suplente. E perante nessa diplomação que houve na Justiça Eleitoral. Esse evento, a diplomação, marca a contagem temporal para o início dessa ação perante o órgão competente que vai julgá-lo. A gente vai ver mais à frente sobre a competência. E essa diplomação vai ocorrer independentemente da presença do eleito ou seu suplente, a cerimônia designada ou recepção do diploma em si por parte do eleito do suplente. Por que isso? Por que essa observação? Significa dizer que a diplomação é uma data formal que produz efeitos jurídicos. Então, ainda que o indivíduo não esteja lá, o prazo para a propositura da AIME corre neste período. A causa de pedir. Inicialmente, vale sempre reforçar aí o que significa a causa de pedir, tá? Em matéria processual, são os motivos, fatos, aliados aos fundamentos jurídicos que podem ser utilizados como base para se processar alguém em juízo, tá? Isto é, causa de pedir é, em última análise aí, aquilo que possibilitou a ação, que está se alegando que para que ela tenha sucesso, e os fatos que serão investigados em consonância com a adequação jurídica, as normas aplicáveis ao caso, que serão analisados pelo órgão judiciário competente. Ou seja, são os motivos, os fatos, aquilo que me levou a ir até a justiça pleitear alguma coisa, e aí eu conjugo isso com o direito positivado ou principiologicamente estabelecido para poder ter a obtenção da tutela que eu pretendo do Estado. Ainda falando da causa de pedir, na AIME, ela fundamenta-se em face da ocorrência aí do abuso de poder econômico, corrupção ou fraude. Mas o que se configura como abuso de poder econômico? Trata-se do uso irregular dos recursos financeiros durante o processo eleitoral, desvirtuando-se aí o caráter democrático da eleição por uma influência indevida no resultado do pleito, tá? Segundo aí o glossário de direito eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, né, o abuso de poder econômico em matéria eleitoral se refere à utilização excessiva antes ou durante a campanha eleitoral de recursos materiais ou humanos que representem valor econômico, buscando beneficiar candidato, partido ou coligação, afetando assim a normalidade e a legitimidade das eleições. Já vimos em outro vídeo que não é necessário que esse impacto tenha sido grande, mas a mera existência dele já permite que uma ação seja intentada. Falava disso quando falava da AGE, salvo o melhor juízo. E aqui na AIME o princípio é o mesmo. A corrupção, por sua vez, é quando há o desvirtuamento das atividades estatais, ou seja, quando os agentes públicos negociam ou traficam a uma vantagem ilícita em função dessa atividade, tá? Na administração pública em favor da candidatura, ou seja, o desvirtua a função do Estado para beneficiar alguém no processo de candidatura, tá? O que leva naturalmente a um desequilíbrio aí entre os envolvidos naquele pleito eleitoral. A fraude, por sua vez, é o uso da artimanha, do artifício aí, impróprio, indevido, que dá uma falsa sensação de estar em consonância com o direito, mas não está, porque tem uma finalidade divergente da lei, e tem um efeito contrário aí, certo?
de beneficiar uma ou mais candidaturas em detrimento de outros, há então um desequilíbrio de um candidato perante o outro, e naturalmente a ordem jurídica não pode permitir isso, essa falsidade. A fraude, portanto, é passível da AIME. Então, qualquer um desses três elementos aí, a fraude, a corrupção ou o abuso do poder, são elementos que se caracterizam aí, que podem ser utilizados para se ingressar com a AIME. A competência. A competência aí para julgar a AIME é do mesmo órgão da Justiça Eleitoral responsável pela diplomação. Dessa forma, o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, é competente para julgar a AIME contra os mandatos obtidos de presidente, vice-presidente da República, e o Tribunal Regional Eleitoral, por sua vez, é aquele competente para processar e julgar a AIME em relação ao mandato de governador e vice-governador eleitos, senadores e suplentes, deputados eleitos e juízes e suplentes e deputados estaduais eleitos e suplentes. Já os juízes eleitorais configuram-se no âmbito do município ou municípios de sua jurisdição e vão julgar naturalmente os casos que envolvem prefeito, vice-prefeito, além dos seus vereadores e suplentes, certo? No âmbito das eleições municipais. E no caso de municípios com circunscrição dividida para mais de um juiz eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral é quem vai determinar qual é o competente para o julgamento da AIME naquele município. Mudando de tópico, então a gente fala agora da legitimidade. A legitimidade para intentar com essa ação, ela segue a mesma lógica da AIJA, ou seja, qualquer candidato, partido político, coligação ou Ministério Público Eleitoral, indicados aí no artigo 22 da Lei Complementar 64 de 90, podem ingressar com a AIME, tá? Vai se compreender como qualquer candidato, aquele eleito ou não, tá? Para poder configurar esse polo ativo. E essa interpretação vai mais no sentido de amplitude, ou seja, qualquer um destes pode ser, tá? Mas esse candidato, ele deve ter concorrido ao mesmo cargo, tá? Ele não pode ser diferente das outras ações que a gente viu até agora, para poder ingressar com a AIME. Ainda falando do âmbito da legitimidade, os partidos políticos e a coligação podem ingressar com a AIME, tá? E mesmo um partido político isoladamente o pode fazer, tá? Mesmo que ainda exista aí uma coligação entre eles, já que o entendimento que se tem é que o interesse dos partidos coligados se encerra com a efetiva realização da eleição. Dessa forma, esses partidos outrora ligados podem atuar individualmente ou em conjunto na propositura dessa ação no melhor interesse daquilo que quiserem, certo? Da mesma maneira, o Ministério Público ele tem a legitimidade para poder atuar na propositura da AIME, e isso acontece por meio do Ministério Público Eleitoral, tá? Na figura do Procurador-Geral Eleitoral, ou quem o substitua perante o TSE, quando a gente estiver diante aí de uma ação de âmbito dos cargos de presidente ou vice da República, Procurador Regional Eleitoral perante o TRE, né, dentro daquela competência que já mostramos, e o promotor eleitoral perante o juiz eleitoral, no caso de eleições aí do âmbito municipal. Bom, no que diz respeito ao cidadão comum, o eleitor, embora ele seja o mais afetado pelo resultado da atividade desse candidato ilegítimo e dos atos que ele produz, ele não tem legitimidade ativa para propor essa ação. Contudo, ele pode levar essa notícia à Justiça Eleitoral por meio do Ministério Público, que vai avaliar se existe mesmo razão para essas alegações e ingressa com o procedimento, tá? No polo passivo, por sua vez, podem figurar aqueles que foram diplomados, incluindo-se os eleitos e os suplentes, tá? Já que estão todos na mesma cadeia de resultados, eles podem ser atacados pela AIME. E considerando aí que a AIME enseja a cassação do mandato do titular e de seus eleitos, no caso dos cargos do executivo e de titulares suplentes, no caso do governador, por exemplo, é preciso que logo na petição inicial haja o chamamento ao processo dos vices e suplentes para compor esse polo passivo, tá? Na qualidade de litisconsortes, sob pena de a inicial ser emendada ou até mesmo julgada sem resolução de mérito, porque é um dos requisitos dessa ação que se coloque todos os envolvidos nessa cadeia de eventos. Bom, falamos aí no começo do vídeo sobre o prazo. A AIME deve ser proposta logo após a diplomação
mesmo que não tenham comparecido a este ato formal os envolvidos, no caso o titular do cargo e seus suplentes, tá? Tendo em vista aí que a contagem do tempo se dá com base na diplomação ou na data que ela ocorreria, certo? E a cassação imediatamente logo após esse processo ser considerado válido e procedente. A AM, por sua vez, respeita a dicção do artigo 14, parágrafo 11º da Constituição Federal, tramitando, portanto, em segredo de justiça, respondendo aí o autor na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé forem as suas alegações. Então, como se dá o procedimento? Uma petição inicial, que é proposta até 15 dias após a diplomação do candidato ou do suplente. Há uma notificação do impugnado, que ocorre de forma imediata à propositura dessa ação. Esse impugnado vai apresentar contestação ou resposta no prazo de 7 dias. Pode haver o julgamento antecipado da lide, no caso de extinção do feito sem resolução de mérito. Caso este não seja a hipótese configurada, temos uma fase comprobatória, uma fase probatória, que se manifesta 4 dias após a apresentação da defesa. Há ainda uma fase de diligências, no prazo de 5 dias. Para após termos também 5 dias, prazo comum às partes, alegações finais, inclusive do Ministério Público Eleitoral. Temos a sentença em 3 dias e, por fim, um recurso também em 3 dias e, por fim, a decisão final sobre o caso. Bom, os efeitos da AM. A AM, por sua vez, ela tem como efeito principal a cassação do mandato eletivo, mas existem alguns outros efeitos subsidiários que são causados por esse ato principal. Entre eles, se estivermos falando de eleições majoritárias, tornam-se nulos os chamados votos concedidos aos cassados. Tá? Se essa eleição tiver ocorrido para os cargos do Executivo, ocorre a anulação da própria eleição se esses votos tiverem sido obtidos como metade dos chamados votos válidos, por incidência aí do artigo 224 do Código Eleitoral. Caso contrário, os segundos colocados é quem assumirão o mandato nessa hipótese. No caso aí do senador, o segundo colocado vai assumir a vaga diretamente, pois não há anulação de eleições para esse cargo, de acordo com o que dispõe a lei. Já para os cargos sujeitos ao sistema proporcional, não ocorre a nulidade dos votos dados ao candidato cassado, mas sim o seu aproveitamento para a legenda partidária, por incidência aí do artigo 175, parágrafo 3º do Código Eleitoral, de modo que assumirá o mandato o primeiro suplente na chamada lista de classificados. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu joinha aí, se inscrever no canal para a gente continuar produzindo mais conteúdo dessa natureza. Eu deixo algumas fontes e links aí para você saber mais sobre o assunto. Até o próximo vídeo.